It's Star Wars, né? Vou colocar, calma aí. Vou colocar alguém para. Deixa eu ver. Odaia, te fiz organizadora. Então, quando alguém pedir para entrar, você pode deixar. Você pode dar o ok, tá? Para eu Tá poder, bom. para eu poder não precisar ir, voltar e botar a cabeça de vocês bem doida. Tá. Ó, vocês estão vendo aqui a apresentação? Eu andei reformulando essa apresentação um pouquinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu dei uma clareada nas coisas. Então, olha só, vamos começar daqui para vocês não se perderem tanto. A gente estava falando de metabolismo de aminoácido na aula passada, na sexta-feira passada. O que acontece nesse tipo de metabolismo? Normalmente, quando o animal está alimentado, esse metabolismo ele vai ser utilizado, na verdade, a degradação dos aminoácidos, a degradação das proteínas vai acontecer e dos aminoácidos porque não tem como a gente armazenar esses aminoácidos dentro do organismo. Ou eles estão na forma de aminoácidos, e aí eles vão dar origem àqueles compostos nitrogenados que eu falei para vocês, histamina, serotonina, dopamina, porfirinas, né? Ou ele vai estar na forma de proteína. Se tiver um excesso de aminoácido que não vá nem para um lado e nem para o outro, tem que ser degradado. Então, se o animal tem uma alimentação rica em proteína, a degradação desses aminoácidos vai ser mais acelerada. Se a gente for comparar, por exemplo, um carnívoro, né, que come músculo, na verdade, músculo também tem glicogênio, mas ele vem também com uma grande quantidade de aminoácidos. E um onívoro, por exemplo, igual a gente, que come de tudo, a velocidade de degradação dos aminoácidos em um carnívoro é maior por causa da quantidade de aminoácidos que eles têm sendo liberados pelas proteínas. E grande parte desses aminoácidos vai servir para gerar energia, os carnívoros. No nosso caso, a gente tem carboidrato, a gente tem lipídio, então esses combustíveis é que vão ser mais utilizados. E os aminoácidos, eles ficam mais a fazer os precursores, a ser precursor dos compostos nitrogenados, que eu falei, e a formar as proteínas. E o excesso que tiver vai embora, mas é uma quantidade menor do que no caso dos carnívoros. Como é que acontece essa degradação desses aminoácidos? Nosso grande problema é exatamente isso aqui, ó, o nitrogênio. Isso aqui. Esse nitrogênio aqui, que se for liberado no sangue, livre, ele vai virar amônia e ele pode intoxicar o organismo, porque a amônia, apesar de não ser completamente elucidado o mecanismo de intoxicação da amônia, mas ela realmente tem vários sintomas de intoxicação, né? Que ela é comprovadamente tóxica. Então, aí, uma vez que a gente tem que se livrar disso aqui, como é que a gente vai se livrar disso aqui? Através desse processo todo. Esse processo, na verdade, ele se dá em 3 etapas no fígado. A primeira etapa é a transaminação, a segunda etapa é a desaminação e a última etapa é o ciclo da ureia, que a gente vai ver hoje também. Outra coisa que eu falei para vocês quando o tecido está precisando se livrar de aminoácido, né, aqueles aminoácidos que não vão servir para nada, o que o tecido vai fazer? O tecido, a célula, vai produzir glutamato ou glutamina através de transaminação
e vai mandar para o fígado. Não saem todos os aminoácidos dos tecidos, não. Sai a alanina dos músculos e glutamina ou glutamato dos tecidos. Aqui está errado, aqui é músculo. Ainda deixei o troço errado aqui. Dos músculos sai mesmo a alanina. Sai muita alanina. E só se você tiver uma quantidade exagerada, enorme de aminoácido para sair desse músculo, no caso da inanição, por exemplo, é que além da alanina vai sair a glutamina também. Mas geralmente quem sai em grande quantidade do músculo é a alanina. A glutamina ela sai dos outros tecidos, principalmente. Então, uma vez que esses aminoácidos que estão em excesso saem das células para ser degradadas, elas chegam no fígado, esses aminoácidos chegam no fígado, e aí eles vão ser processados para que a gente retire o grupamento amino desses aminoácidos. No caso da alanina, o que vai acontecer? A alanina ela vai ser transaminada com alfa-cetoglutarato, isso vocês já sabem o que é. E aí, a alanina vai virar o piruvato, né? Porque a estrutura é muito parecida, a diferença é o oxigênio. E o alfa-cetoglutarato vai dar origem ao glutamato, que é o que, na verdade, a gente precisa. Por que a gente precisa do glutamato? Que para poder retirar o nitrogênio, a gente retira o nitrogênio através de uma reação que se chama desaminação oxidativa. É diferente da transaminação, que existe uma troca de grupos funcionais. No caso da desaminação oxidativa, vai ser retirado o grupamento amino. E aí, esse grupamento amino, na forma de amônia, vai poder entrar no ciclo da ureia, no nosso caso. Ou, se for o peixe, vai ser excretado pelas brancas diretamente. Ou, se for uma ave, por exemplo, vai ser essa amônia vai ser transformada em ácido úrico para poder ser excretado. Aí vai depender do tipo de excreta. No caso da glutamina, a gente tem duas etapas de desaminação. Uma, a glutamina está aqui, ó. A vantagem dela, porque ela carrega 2 nitrogênios, ó. Então, a liberação desses nitrogênios do tecido se faz de uma maneira mais rápida, né? Porque ela vai estar carregando 2 aminoácidos, dois grupamentos amino. E aí a glutamina chegando no fígado, ela vai sofrer primeiro uma desaminação que não é oxidativa, é pela glutaminase, é uma outra enzima, se transformando em glutamato, e o glutamato sofrendo a desaminação oxidativa. Então, na verdade, a glutamina chegando no fígado, ela vai poder liberar 2 moléculas de amônia. Então, o ciclo da ureia vai poder rodar 2 vezes para poder produzir ureia nesse caso. Então, isso aqui a gente viu até a transaminação, e aí agora a gente está vendo mais um pouquinho, a gente está seguindo, é um passo a mais, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem. Então, vamos lá. O que acontece com o glutamato no fígado? Nos hepatócitos, o glutamato é transportado do citosol para a mitocôndria, onde ele vai sofrer a desaminação oxidativa. Eu preferi colocar isso tudo direitinho para vocês terem como se fosse um roteiro, né? Para vocês estudarem. Então, esse glutamato, ou ele vai sofrer desaminação oxidativa, ou ele vai sofrer transaminação. É uma ou outra, né? Mas, independente de uma ou outra, o que a gente tem? A gente tem a produção de aspartato ou a gente tem a produção de amônia. Vamos ver o que produz cada um. Se o glutamato for transaminado, se ele sofrer transaminação, é porque a gente está precisando de aspartato no fígado. Então, no fígado, a gente tem uma enzima, que é a aspartato aminotransferase, que vai fazer a transaminação entre o glutamato e o oxaloacetato. O glutamato vai virar alfa-cetoglutarato, o oxaloacetato vai virar aspartato. Existe também o contrário. Existe também, eu tenho aspartato, eu tenho alfa-cetoglutarato,
e eu vou a glutamato. Mas, no caso, a gente está com uma grande quantidade de glutamato que precisa ser metabolizado. E a gente tem a necessidade de aspartato. Eu vou dizer para vocês mais para frente por que a gente tem a necessidade de aspartato no fígado. Então, transaminou, produziu o alfa-cetoglutarato e o aspartato. O aspartato vai ser direcionado para um determinado metabolismo e o alfa-cetoglutarato pode sofrer transaminação também. Ai, gente, desculpa. Sofrer transaminação também. Então, primeiro destino do glutamato, ser transaminado com oxalacetato para formar aspartato. Aqui, ó. E o segundo destino é a desaminação oxidativa. Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês bolarem meio de campo. Aqui a gente já tem um pedacinho dos tipos diferentes de excretas que os animais têm. Então, assim, se o aminoácido chega no fígado, o aminoácido ele vai ser transaminado com alfa-cetoglutarato, vai dar origem ao glutamato. Eu quero que vocês sigam o cursor, hein? Esse glutamato, sofrendo transaminação com oxalacetato, dá origem ao aspartato e o alfa-cetoglutarato. Novamente. Esse aspartato, ele participa do ciclo da ureia, na verdade. Então, esse aspartato participando do ciclo da ureia, ele vai dar origem à ureia. Então, os animais que excretam ureia, que são chamados ureotélicos, eles vão por esse caminho, né? De glutamato, aspartato, ciclo da ureia. O glutamato ele também pode ser desaminado. Então, ele vai sofrer desaminação oxidativa pela glutamato desidrogenase, vai gerar NAD reduzido ou NADP reduzido, e vai liberar isso aqui no fígado. Quando ele libera isso aqui, a amônia, ele tem também alguns caminhos. Quais são os caminhos? Se for os animais ureotélicos, a amônia também vai participar da síntese da ureia. Mas essa amônia, em outros animais, ela é direcionada para outros metabolismos, né? Se for, como eu falei, no caso do peixe, é um animal amoniotélico. E não só o peixe, né? Os vertebrados aquáticos também. Então, essa amônia, no caso dos vertebrados aquáticos, ela vai ser liberada assim do jeito que está, a forma de íon amônio. E quando a gente for falar de animais uricotélicos, que são aves e répteis, essa amônia ela vai ser utilizada para a síntese do ácido úrico. E aí esse ácido úrico ele vai ser excretado pelo animal. Então aqui esse slide mostra o destino que o glutamato tem quando ele chega no fígado. E o que é essa desaminação oxidativa? A transaminação a gente já viu, mas o que é a desaminação oxidativa? É uma reação realizada pela glutamato desidrogenase, realizada na matriz mitocondrial, que faz com que a gente retire o grupamento amino do glutamato. Para que a gente retire o grupamento amino do glutamato, a gente precisa da participação da água, porque o oxigênio que foi incorporado no glutamato vai vir da água. E os hidrogênios, né, que vão sair dessa história toda, porque vai sair hidrogênio da água, né, na verdade, vão ser incorporados ao NADP. Principalmente NADP, né, mas alguns autores ainda acreditam que o NAD também possa participar. Então, você tem glutamato, que vai ser retirado do seu grupamento amino. No lugar desse grupamento amino, a gente vai incorporar um oxigênio da água e ainda a gente vai ter aqui, a formação da amônia, do íon amônio. Uma vez esse íon amônio formado, ele vai para o ciclo da ureia.
E o alfa-cetoglutarato pode voltar lá para a transaminação para poder receber mais nitrogênio para formar mais glutamato. Alguma dúvida sobre desaminação? A desaminação é muito simples. É muito mais simples do que transaminação, eu acho. Alguma dúvida? Não, sem dúvida. Beleza. Uma vez que a gente tem isso aqui, a amônia, ou o íon amônio, a gente que eu falo assim, nós que somos uriotéricos, nós vamos para o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, se a gente for resumir, é isso aqui. O íon amônio, que aqui está na forma de NH3, o bicarbonato, que é a forma que a gente tem de chegar com o CO2 dentro da célula, e o aspartato. Aquele mesmo aspartato que a gente viu sendo formado a partir da transaminação do glutamato com oxalacetato. Então, a gente tem a necessidade desse aspartato também. Ai, gente, que horror. Então, assim, o ciclo da ureia é muito dispendioso em relação ao ATP, gasta muito ATP. São 3 moléculas de ATP que gasta, né? Então, assim, fazer o ciclo da ureia acontecer é uma coisa que requer muito ATP. E esse ATP, no caso da inanição, é um negócio complicado da gente poder manter o ciclo da ureia. Por isso que muitas vezes, no caso da inanição, existem sintomas de intoxicação por amônia. Não porque teve inibição de alguma enzima, mas por falta de ATP para poder rodar o ciclo da ureia. Então, esse nitrogênio aqui acaba escapando para o sangue. E aí, uma vez que ele escapa para o sangue, ele se transforma em amônio, ou ele já vai para o sangue na forma de amônio, e chega no cérebro. Então, nos casos de inanição, é mais complicado. No caso do animal alimentado, por exemplo, do carnívoro, que está alimentado normalmente, essa necessidade de ATP não vai influenciar tanto. Mas nos casos de inanição, vai. Então, a gente roda o ciclo da ureia com a utilização dos ATPs. No final, na verdade, assim, não é no final, mas o que a gente produz dessa história toda é a ureia e o fumarato. Né? Agora, me diz uma coisa. Aonde a gente tem fumarato em outro metabolismo? Digam para mim. Quando a desaminação oxidativa vai ser reversível, essa aqui, quando a gente tiver uma quantidade muito grande de alfa-cetoglutarato e uma quantidade muito grande de amônia. Aí ela pode voltar. Isso se o ciclo da ureia estiver inibido. Então, assim, aí vou voltar, né? Nos casos de inanição, que isso aqui está muito difícil de acontecer por causa da falta de ATP, a reversão pode ocorrer. Mas aí a gente vai diminuir muito a quantidade de alfa-cetoglutarato. Diminuindo muito a quantidade de alfa-cetoglutarato, vai faltar alfa-cetoglutarato para as reações de transaminação e para o ciclo de Krebs do fígado. Então, começa a dar muita confusão no fígado por causa da falta de ATP que é necessário para o ciclo da ureia. Certo, Ana Luísa? Deu para entender? Sim? Então, olha só. Deixa eu fazer uma parte aqui. Vocês já estão na etapa, a gente falta muito pouco tempo para a gente fazer a última prova de bioquímica. Então, vocês já têm que pensar nesse nível. Exatamente nesse nível como a Ana Luísa fez. Quando que vai acontecer isso aqui?
Mas vocês já são capazes de dizer que agora eu já expliquei, né? Se eu tenho uma quantidade baixa de ATP, o que pode acarretar essa quantidade baixa de ATP? A parada do ciclo da ureia. Se ocorre a parada do ciclo da ureia, a gente vai ter uma quantidade de amônia que vai ficar disponível dentro da mitocôndria, livre. Para evitar que essa amônia fique livre e escape, o fígado não vai conseguir fazer isso, né, durante muito tempo. Mas para tentar evitar que isso aconteça, a glutamato desidrogenase, ela reverte a reação. Uma vez que ela reverteu a reação, a gente está tendo uma redução muito grande do alfa-cetoglutarato, que deveria ser o primeiro a pegar os nitrogênios dos aminoácidos que estão vindo de outros tecidos e que estão chegando no fígado. Né? Se vier na forma de glutamato, beleza. Agora, se vier na outra forma, na forma de alanina, por exemplo, aí o negócio pega, porque eu não vou ter alfa-cetoglutarato, aquela alanina, ela não vai conseguir ser transaminada, né? Vai ficar e vai acabar indo para o rim, que a gente vai começar a excretar aminoácido pelo rim. Então, quer dizer, a gente começa a fazer questionamentos sobre o que vai acontecer dentro do organismo. Professor. E é isso que eu quero que vocês façam. A 6 é de Van Gogh? É uma pintura de Van Gogh? E aí, da onde que a gente tem fumarato? Outro metabolismo que tem fumarato. Ciclo de Krebs. Meu metabolismo preferido. Se é assim, vocês podem ver que a gente pode utilizar uma molécula que é gerada no ciclo da ureia, se tiver muita, né, para poder rodar o ciclo de Krebs. Né? Só que esse fumarato, ele também volta para poder continuar o ciclo da ureia. Mas vamos ver. Aqui só um resuminho para vocês terem na cabeça, né? A primeira etapa no fígado é a transaminação, a segunda etapa é a desaminação, a terceira etapa é a formação da ureia, no ciclo da ureia. Então tá aqui, ó. Aminoácido transamina com alfa-cetoglutarato, dá glutamato. Glutamato é desaminado pela glutamato desidrogenase, vai dar ureia e NADH ou NADPH. Ureia não, amônia. A amônia vai ser excretado diretamente ou vai entrar na via de síntese de ureia e de ácido úrico. Isso aqui é muito feio, gente. Isso aqui é a mesma coisa que eu mostrei para vocês. Eu devia ter tirado esse aqui também. Para dizer a verdade, esses estão no lugar errado. Vamos ver como é que é o ciclo da ureia. Isso aqui é um esquema mais simplificado, né? E depois aí eu vou mostrar o mais complexo com todos os detalhes. O que é, na verdade, o ciclo da ureia? É quando você junta CO2 e amônia com a participação de ATP. E a gente precisa fosforilar. Tem uma sombra ali que está entregando. A gente precisa fosforilar isso. Hoje está difícil, hein? Com o João Marco tendo aula e tramelando. Tirei 16 de 16. Vocês vão assistir a aula de arte junto com o João Marcos. Ele tramelando desse jeito. Tirei 16 de 16. Tá bom. Tá. Então, ó, vou continuar falando do ciclo da ureia, que é mais importante do que as artes do João Marcos. O ciclo da ureia, na verdade, é para a gente poder sintetizar a ureia, óbvio, né? A partir de amônia e CO2. Só que esse CO2 aqui vem na forma de bicarbonato. Então, o que é, na verdade, o iniciozinho do ciclo da ureia? É você pegar o CO2, juntar com a amônia e fosforilar. Dando origem, então, a uma molécula que a gente chama de carbamoil fosfato. Eu vou falar a verdade, Gleison. Esse carbamoil fosfato, se a gente for fazer um paralelo, uma comparação entre
carboidrato e aminoácido, a gente pode dizer que ele funciona como o acetil-CoA. Então, na hora que a gente forma o acetil-CoA, a partir, né, da descarboxilação oxidativa, o carbamoil fosfato ele funciona como se fosse o acetil-CoA. Ele é um composto de transição entre um metabolismo que é linear, que foi a transaminação e a desaminação, para um metabolismo que é cíclico. Então, esse carbamoil fosfato ele é sintetizado para iniciar o ciclo da ureia. Sem ele, a gente não consegue incorporar esse íon amônio ao ciclo da ureia para formar essa ureia. Então, uma vez que a gente sintetizou o carbamoil fosfato, ele vai entrar no ciclo, ele vai se juntar com a ornitina, dando a citrulina, né, formando a citrulina. Essa citrulina ela sai da mitocôndria, ela é unida, né, adicionada à molécula de aspartato, formando o argininosuccinato. E aí, a partir daqui do argininosuccinato, a gente começa a quebrar a molécula numa etapa formando arginina e fumarato, e essa arginina, com a presença da água, vai voltar, vai recompor a ornitina quando a ureia sair. Então, a arginina ela vai ser quebrada, dando ornitina e ureia vai para o rim, ornitina entra novamente na mitocôndria. Essa reação aqui de incorporação do carbamoil fosfato, da citrulina, à ornitina, e da formação do carbamoil fosfato, propriamente dito, ocorrem dentro da mitocôndria. Todo o resto das reações vai ocorrer no citosol. Então, é um metabolismo que é entre dois compartimentos, ocorre entre dois compartimentos. Agora vamos ver um pouquinho mais detalhado. Isso aqui é um pouquinho mais detalhado. Então, ó, começando por aqui, ó. O CO2 está aqui na forma de bicarbonato. O nitrogênio está aqui na forma de amônia. E o ATP. Quando a gente, pela ação da carbamoil fosfato sintetase, ó, que está aqui, ó, junta isso tudo, inclusive até um fosfato do ATP, a gente forma o carbamoil fosfato, que é essa molécula aqui, ó. Mais ADP e P. O carbamoil fosfato, ele se une à ornitina por ação da ornitina transcarbamoilase e forma a citrulina. Citrulina é uma molécula carregada, é essa molécula aqui, ó, ela tem carga. Por mais que no final a carga dela seja zero, mas ela tem originalmente carga. Então, ela não passa pela membrana mitocondrial, ela precisa de um transportador que vai fazer ela sair da mitocôndria e ir para o citosol. No citosol, a gente tem a inserção da citrulina ao aspartato por ação da argininosuccinato sintetase e forma o argininosuccinato, que é essa molécula aqui grande. Falo que é um Frankenstein, que na verdade é a junção de duas moléculas, né? Aspartato e citrulina. Não só duas moléculas, mas dois aminoácidos, na verdade. Eu preciso de ATP nessa para juntar. Né? Toda vez que eu tenho que juntar moléculas, muito provavelmente eu vou precisar de uma molécula de ATP. Se a própria molécula não é muito energética, eu vou ter que ter a participação desse ATP para você poder fazer a união entre as duas moléculas. Vocês devem ter aprendido isso em Bioquímica 1, nas reações enzimáticas de adição. Bom, terceira etapa do ciclo da ureia, não. Segunda etapa do ciclo da ureia, que é a formação do argininosuccinato. Uma vez formado o argininosuccinato, ele vai ser quebrado, ele vai se romper por ação da argininosuccinase e fumarato e arginina. A arginina continua no ciclo da ureia, aí ela vai ser metabolizada pela arginase. Essa arginase vai fazer o quê? Vai retirar a ureia e vai recompor a ornitina, que pode entrar na mitocôndria
por um transportador de ornitina para poder continuar o ciclo. Então, o ciclo da ureia ele é muito parecido com o ciclo de Krebs. Muito parecido. Só que o ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, né? Não tem essas passagens de saída de citrulina e entrada de ornitina. A gente tem um inibidor, ou um ativador inibidor, que a gente chama de N-acetilglutamato. Quando esse N-acetilglutamato ele está presente, ele acaba influenciando a atividade da carbamoilfosfato sintetase. Então, assim, antes de começar o ciclo da ureia, essa carbamoilfosfato sintetase acaba produzindo muito carbamoilfosfato, que vai fazer com que o ciclo da ureia rode numa maior velocidade. Uma outra coisa é que, se por acaso o animal nasce com alguma deficiência dessas enzimas do ciclo da ureia, aí agora especificamente do ciclo da ureia mesmo, um dos sintomas, na verdade, 2 sintomas que esse animal tem é o atraso mental e a letargia. Então, o animal ele fica mais lerdinho, fica mais sonolento, ele não consegue aprender as coisas no tempo dos outros animais, ou se for um ser humano, a criança não consegue aprender na escola na mesma velocidade que os colegas da sala. Então, você vê que mexe com a parte de aprendizagem. E também causa letargia, né? Que é essa lerdeza, assim. Aqui a gente tem mais informação ainda, ó. Aqui a gente foi até aqui o fumarato, ó. Aqui a gente vai com mais um pouquinho de informação. Então a gente vai para o destino que o fumarato tem. Então, ó, todo o ciclo está aqui, desde lá de cima, ó, transaminação, desaminação, a incorporação dentro da mitocôndria do nitrogênio, a formação do carbamoilfosfato aqui, ó. Depois dessa formação, a inserção desse carbamoilfosfato à molécula de ornitina, formando citrulina, citrulina saiu, se juntando ao aspartato para dar origem a argininosuccinato, argininosuccinato sendo quebrado, dando fumarato e arginina, a arginina, por ação da arginase, tendo um pedacinho dela retirado, que é a ureia, reconstituindo a ornitina para poder a ornitina entrar na mitocôndria novamente. E para onde que vai esse fumarato? Existe no citosol uma enzima que se chama fumarase. Ela é responsável por transformar o fumarato em malato. Por que eu falo isso? Que a gente precisa transformar o fumarato em malato? Porque aí, por ação de uma segunda enzima, da malato desidrogenase, a gente consegue fazer com que esse malato vire oxaloacetato. Oxaloacetato é a molécula-chave. É aquela que vai decidir para onde que vai o fumarato. O fumarato original. Então, uma vez que eu sintetizei o oxalacetato, eu posso utilizar esse oxalacetato para gerar o aspartato, esse mesmo aspartato que está aqui, ó, por transaminação. Eu posso fazer esse oxalacetato virar piruvato e entrar em gliconeogênese, aqui, ó. E esse oxalacetato ainda, ele pode, no ciclo de Krebs, e aí ele vai ter que entrar na mitocôndria, virar citrato. Se ele virar citrato, tem uma outra questão. Se ele virar citrato no citosol, dependendo da condição que esteja esse animal, esse citrato pode formar o que no citosol? Digam para mim, para onde que pode ir esse citrato no citosol? Sem entrar na mitocôndria. Síntese de ácidos graxos. Muito bem, Fábio. Exatamente. Então, assim, não estou falando no caso de inanição, porque no caso de inanição a gente não vai ter isso. Mas, se for uma dieta, por exemplo,
muito rico em combustível, exageradamente rico em combustível, esse fumarato aqui que sobra, né? Porque se a gente tem uma dieta rica em todas as moléculas que podem ser utilizadas como combustível, a gente não vai precisar desse fumarato aqui para poder rodar o ciclo de Krebs, por exemplo, do fígado. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar com esse fumarato livre, porque ele é uma molécula combustível também. Então, o que o fígado faz? Para poder armazenar esse fumarato, para posteriormente usar, por exemplo, se ele tiver uma grande quantidade chegando, eu transformo em oxalacetato, citrato, citrato, síntese de ácidos graxos. E aí eu armazenei aquela molécula que é potencialmente energética, armazenei na forma de ácido graxo. E aí eu começo a ter no fígado a síntese de ácidos graxos e, consequentemente, a síntese de triglicerídeos, e o fígado ele vai começar a ficar em uma condição de fígado gordo, vamos dizer assim. Vai começar a ter deposição de lipídios no fígado também. Isso acontece muito nos casos de obesidade. Aqui é uma outra forma só de mostrar para vocês, né? É de um outro livro. Eu acho que até que esse aqui é do Lehninger. Então, aqui, ó, chegando todo mundo, glutamina, alanina, glutamina, todo mundo entrando na mitocôndria. Entrou na mitocôndria na forma de glutamato ou mesmo na forma de glutamina, liberando a amônia, formando carbamoil fosfato, rodando o ciclo da ureia, liberando ureia e fumarato. Isso aqui, na verdade, é só um resuminho de tudo que a gente viu. E aí, isso é uma coisa interessante que eu queria falar com vocês, né? Uma vez que a gente se livrou, e aí aqui a gente se livrou do grupamento amino. A gente se livrou. Muitas vezes, na hora que a gente se livra desse grupamento amino dos aminoácidos, e aí aqui isso aqui é um slide geral, na verdade, que pode acontecer e que vai acontecer nos tecidos, principalmente, não no fígado. Uma vez que a gente se livrou daquele grupamento amino, deu de presente aquele grupamento amino, por exemplo, o alfa-cetoglutaminato, lá na célula do dedão do pé, eu quis degradar a isoleucina. E essa isoleucina que estava lá no tecido, que estava a mais, eu doei o nitrogênio para o alfa-cetoglutarato, dando origem ao glutamato, e o que sobrou dessa vai ser transformado em acetil. Não só da isoleucina, mas da leucina, da triptonina, do triptofano. Desses aminoácidos aqui, após a retirada do grupamento amino lá no tecido original, eles dão origem ao acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA ele pode rodar o ciclo de Krebs e gerar energia. Agora, se eu tiver com excesso de fenilalanina, por exemplo, uma vez que eu dei o nitrogênio para o alfa-cetoglutarato, o que sobra vai formar fumarato. Não só da fenilalanina, como da tirosina. E aí, observando esse esquema, a gente pode dividir bem certinho aqueles aminoácidos que vão formar constituintes lipídicos, e aí que são chamados de cetogênicos por causa disso. Depois de eu retirar o grupamento amino desses aminoácidos, o que sobra vai ser utilizado na formação de acetil-CoA ou na formação de acetoacetil-CoA. Então, essas duas moléculas aqui são moléculas potencialmente cetogênicas, que vão formar
ácidos graxos, por exemplo. E aí, os outros, geralmente, quando a gente desamina, quando a gente retira o nitrogênio desses outros aminoácidos que estão em azul aqui, ó, o que vai sobrar do esqueleto carbonado vai dar origem, por exemplo, ao piruvato, ao oxalacetato, ao fumarato, que são componentes que são utilizados no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Então, esses aminoácidos aqui, que na hora que são transaminados com alfa-cetoglutarato, ou na hora que eles são efetivamente desaminados, eles dão origem a intermediários do ciclo de Krebs. Então, eles são considerados aminoácidos glicogênicos. E que muitas vezes esses aminoácidos glicogênicos eles podem ser utilizados na gliconeogênese. Eu entendi isso que eu falei? Sim ou não? Sim, sim ou não, não? E aí a gente tem a divisão entre aminoácidos glicogênicos e aminoácidos cetogênicos a partir disso aí. Os cetogênicos são aqueles que dão origem a acetil-CoA e acetoacetil. Os glicogênicos são aqueles que dão origem ao piruvato e outros intermediários do ciclo de Krebs. Gente, se vocês não falam nada para mim, eu vou continuar. Agora eu vou contar para vocês o quê? O que aconteceu? Que alguém mandou eu operar. Tá bom. Ninguém tem dúvida sobre isso, então, né? Tanto o ciclo da ureia quanto o destino dos esqueletos. Até aqui tá tudo tranquilo. Bom, vamos explicar isso aqui para vocês. Olha só. Vou contar uma historinha para vocês. O ciclo do ácido cítrico, quando ele foi descoberto, lá em 1900 e bolinha, pelo Krebs, o Krebs, ele, na verdade, para descobrir o ciclo de Krebs, né, o ciclo dos ácidos cítricos, ele estava com uma pulga atrás da orelha. Por isso que ele foi estudar e tentou saber para onde que ia o fumarato. O Krebs, ele, quando começou a estudar, ele estudava especificamente nitrogênio. Então, ele descobriu o ciclo da ureia primeiro, todos os intermediários do ciclo da ureia, e ele viu que o fumarato ficava solto assim, mas aí ele ficou, não é possível, gente. Esse fumarato tem que ser utilizado para outra coisa. Ele é uma molécula que pode ser utilizada para gerar energia, por exemplo, mas como? Como é que ele vai fazer isso? Quais são as enzimas? As enzimas não, porque o Krebs ele não determinou enzimas, as enzimas foram determinadas depois. Mas ele era mais químico, né? Mas como é que eu vou usar esse fumarato aqui sem desperdiçar? Já que ele não volta para o ciclo da ureia, e o primeiro artigo do Krebs, na verdade, foi sobre o ciclo da ureia, né? E ele ficou com essa pulga atrás da orelha, gente. Não é possível. Ele tem que ir para um canto. E aí ele começou a estudar, né? Quando ele começou a estudar, ele observou que existia um outro ciclo dentro da mitocôndria que utilizava o fumarato também. E aí ele, através de reações químicas, né? Como eu falei para vocês, ele não achou as enzimas, ele só achou os intermediários, as moléculas, os produtos, né? Os produtos e os reagentes que vão rodar o ciclo.
E aí ele encasquetou com aquilo e determinou o ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos cítricos, que ele batizou como ciclo dos ácidos tricarboxílicos. O artigo original dele está assim. O ciclo de Krebs veio depois em homenagem a ele, quando ele recebeu o Nobel por causa disso. Aí, depois de um tempo, vários pesquisadores começaram a querer mexer e a querer estudar com isso. Né? E aí determinou-se as enzimas, determinou-se tudo. Inclusive, o caminho que o fumarato faz até chegar no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. No final dessa história toda, quando eles conseguiram determinar isso, eles batizaram isso, né, esse esquema todo que vocês estão vendo aí, como biciclo de Krebs, que está escrito aqui. Ó. Por que biciclo? Porque são 2 ciclos interligados, o da ureia e do ácido cítrico. Para a gente poder simplificar o negócio, a gente chama de bicicleta de Krebs. Porque parece uma bicicleta, ó. Roda 1, roda 2 e aqui o corpo da bicicleta. Né? Mas, na verdade, formalmente falando, isso aqui é um biciclo. São 2 ciclos interligados através de um composto. Né? Interconexão do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs. E quem vai fazer isso é o fumarato. Então, o fumarato é um metabólico comum a ambos os ciclos. Depende do transporte de intermediários comuns entre mitocôndria e citoplasma. Então, a gente tem glutamato e aspartato, a gente tem malato e alfa-cetoglutarato. Vamos explicar isso aqui melhorzinho, né? Uma vez que eu tenho... E aí vocês me acompanham o laser aqui, o apontador laser. Uma vez que o ciclo da ureia rodou e eu tirei fumarato desse ciclo da ureia, esse fumarato no citosol, por causa da malato deshidrogenase, fumarato, vira malato. O malato ele consegue entrar na mitocôndria, ele tem transportador de ácidos tricarboxílicos. Uma vez ele entrou na mitocôndria, o destino final mais provável desse malato é ir para o ciclo de Krebs. Então, aquele fumarato que saiu do ciclo da ureia acaba vindo para cá, para Krebs, na forma de malato. Certo? Só que quando a gente está fazendo, quando a gente está tendo necessidade de realizar o ciclo da ureia com uma maior velocidade, vamos dizer assim, esse malato que está aqui se transforma em oxalacetato, né? A gente também já conhece isso. E ao invés desse oxalacetato continuar rodando o ciclo de Krebs, não. Ele pode sair do ciclo de Krebs na forma de aspartato e esse aspartato sair da mitocôndria para poder continuar o ciclo da ureia. E aí se juntar a citrulina, formar argininosuccinato e parará, parará, parará. Ou, então, esse aspartato ele não vai ser utilizado no ciclo da ureia, mas ele pode ser transaminado com o glutamato, por exemplo, para formar oxalacetato, se a gente precisar de oxalacetato. E aí esse oxalacetato vai a malato e esse malato entra no ciclo de Krebs de novo. Então aqui são os vários caminhos que o fumarato faz. Qual é o caminho mais comum? Comum que eu digo assim, na normalidade. Na normalidade, a gente tem o fumarato. Prestem atenção, na normalidade. Fumarato, malato entrou, malato foi a oxalacetato transaminou com aspartato. Por que eu estou falando isso na normalidade? Porque aqui eu não estou perdendo nada. Eu não estou tirando intermediário de Krebs para poder fazer aspartato. O próprio fumarato que saiu do ciclo da ureia
vai reabastecer com oxalacetato no final. Então, aqui a gente tem mais um ciclozinho, né? Oxalacetato indo aspartato, aspartato sendo utilizada na via, né? No ciclo da ureia, dando origem ao fumarato e o fumarato voltando na forma de malato. Já vou repetir. Eu sei que isso é mais complicado. Bia, o que você, na verdade, se perdeu? Em tudo? Desde o iniciozinho? Diz para mim. Você entendeu que o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs são interligados pelo fumarato? Tá, então você entendeu os ciclos. O problema está na ligação desses ciclos, então. Beleza. Então, ó. Uma vez que a gente tirou o fumarato do ciclo da ureia, e aí a gente tem que lembrar isso. Do ciclo da ureia sai fumarato. Para continuar a arginina, aqui, ó, e liberar a ureia. Então, para eu fazer isso aqui acontecer, eu tenho que sair. Só que eu não posso desperdiçar essa molécula. Eu não posso desperdiçar isso. Então, o que eu faço? Eu coloco o fumarato. Ai, nossa, tô com uma bocejação hoje. Eu coloco o fumarato dentro da mitocôndria de novo. Então, só que esse fumarato ele não consegue entrar na forma de fumarato. Ele necessariamente tem que ser metabolizado a malato por ação da fumarase. E esse malato entra, aí sim ele entra, e roda um pedaço do ciclo de Krebs. Para dizer a verdade, o malato está na última etapa do ciclo de Krebs. Formou oxalacetato. Oxalacetato pode ser transaminado com o alfa-cetoglutarato, por exemplo, para dar origem ao glutamato. A gente está... lembra que a gente está degradando aminoácido, né? E uma vez que esse oxalacetato virou aspartato, esse aspartato ele pode sair da mitocôndria. Para quê? Para continuar o ciclo da ureia. Então, esse mesmo fumarato aqui, que saiu do ciclo da ureia, vai abastecer o ciclo da ureia com aspartato. É isso que eu quero que vocês entendam dessa história toda, sem pensar nesse monte de setinha para lá e para cá. Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu faço o mesmo fumarato? Se eu marcar os carbonos do fumarato aqui, esses carbonos vão aparecer nesse aspartato aqui, que são os mesmos. Para que eu quero isso? Vamos imaginar o seguinte, não tem esse ciclo. Toda vez que eu fiz o ciclo da ureia rodar, eu produzi moléculas que não irão abastecer novamente o ciclo de Krebs. O que vai acontecer com o ciclo de Krebs nessa história? Já que isso é uma coisa que tem que ser contínua, né? O ciclo da ureia é uma coisa que roda continuamente, porque a gente está sempre se alimentando de aminoácido, porque a gente está sempre degradando proteína, por um motivo ou por outro, a gente está sempre utilizando o ciclo da ureia. Vou perguntar uma coisa para vocês. O que aconteceria se eu não tivesse esse ciclo aqui? Eu não reabastecesse o ciclo de Krebs com o fumarato que saiu do ciclo da ureia. Vocês têm uma ideia do que podia acontecer nesse caso? Como, Fábio? Como que ia faltar energia? Isso aí. É isso aí. Isso aí. Vocês estão chegando no ponto que eu queria. Uma vez que eu não tenho esse ciclo aqui, ó, de volta desse fumarato
para o ciclo da ureia, para o ciclo de Krebs, eu ia ter que tirar muito oxalacetato do ciclo de Krebs. E esse oxalacetato, por quê? Porque é o oxalacetato, é a partir desse oxalacetato que a gente produz aspartato. Então, eu iria reduzir o ciclo de Krebs por causa da retirada desse oxalacetato para formar aspartato e para o aspartato poder contribuir com o ciclo da ureia. O ciclo de Krebs iria diminuir a sua velocidade por falta de oxalacetato, e aí, uma vez diminuindo a sua velocidade, reduziria a quantidade de ATP que a gente produz. Não digo interromper, Bia, mas que ele ia ficar muito, muito, muito lerdinho, ele ia ficar. Isso aí, muito bem. Vocês entenderam isso? É isso que eu quero que vocês saibam. Mais do que saber isso aqui, tudo em detalhes, né? Eu quero que vocês entendam que saiu o fumarato do ciclo da ureia para ele poder entrar novamente na mitocôndria e reabastecer, essa é a palavra, reabastecer o ciclo da ureia com aspartato. Foi? Beleza, beleza, beleza. Aqui é a mesma coisa que eu já botei, um esquema lá feio, né? Aí agora, vamos falar um pouquinho dos destinos, né? Vou mostrar um pouquinho o que é isso, só para vocês terem uma ideia, porque vocês são veterinários, então veterinários não lidam só com homem. Se fosse uma aula para medicina, eu ia falar assim, olha só, acabamos aqui, porque a gente acabou de dar o ciclo da ureia, acabou de mostrar o biciclo de Krebs, né? Só que vocês não são médicos de humanos, vocês são médicos veterinários. Então, vocês não lidam só com mamíferos, vocês lidam com outras espécies de animais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nitrogênio, as formas que a gente tem de excretar esse nitrogênio, para vocês ficarem cientes, né? Para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, a gente tem aqui o nitrogênio, na verdade, ele precisa ser fixado para ele ser utilizado pelos animais. Quem fixa esse nitrogênio são bactérias do solo, né, que estão associadas a vegetais, né, e aí a gente passa por uma etapa de fixação de nitrogênio. E uma vez esse nitrogênio fixado pelas plantas, eles podem servir como compostos precursores, né, intermediários não, precursores na biossíntese de aminoácidos e na biossíntese de nucleotídeos, que são as duas moléculas, as duas biomoléculas que possuem nitrogênio, dentre todas aquelas que a gente fala na bioquímica 1. Amônia, aminoácido e nucleotídeo são utilizados de forma econômica pela maioria dos organismos. Por quê? Porque o custo energético é muito grande. Para a gente produzir um aminoácido ou um nucleotídeo, é uma quantidade de energia grande. Então, a gente recicla, né? O mecanismo de transaminação é uma maneira de reciclar o nitrogênio. Dessa forma, a gente consegue economizar energia, né? E todo o excedente vai para ser eliminado. As formas de eliminação do nitrogênio estão aqui: amônia, ureia e ácido úrico. A amônia, vertebrados aquáticos, como, por exemplo, os peixes ósseos, as larvas de anfíbios, são todos vertebrados aquáticos, que passam um período na água. Ureia, que são os vertebrados terrestres, e a exceção a exceção de organismo aquático é o tubarão. Na verdade, não é o tubarão, são os animais cartilaginosos. Os animais cartilaginosos, eles também excretam ureia, não excretam ácido úrico. E a gente tem os animais uricotélicos, que são aqueles animais que põem ovos, aves e répteis, né? Uricotélicos são os que têm ovo. Então tá aqui, ó. Remoção do grupamento amino, amônia, ureia
e ácido úrico. Qual é a diferença entre esses três compostos, entre esses três excretas, né? E por que que evolutivamente os animais eles desenvolveram esse tipo de excreção? Os aquáticos, amônia, os que têm ovo, ácido úrico, e os vertebrados terrestres, né, que somos nós, a ureia. Por causa das características desses componentes. Então, a amônia é extremamente tóxica se você for comparar com os outros dois. Só que, para a gente produzir amônia, a gente não gasta tanta energia assim, né? Só que a gente precisa de uma grande quantidade de água para diluir essa amônia e evitar a intoxicação. Então, esse é um prato cheio para os peixes, por exemplo. Então, vou produzir amônia porque eu vou gastar menos energia. E ainda, ele é extremamente hidrossolúvel, né? Então, assim, a quantidade de água que eu preciso, eu tenho, porque eu sou um organismo aquático, então eu não preciso ficar naquela rota toda de faz ureia, não, faz carbamoil fosfato, roda ciclo da ureia, libera ureia vai para o rim. Não, nada disso. É só eu desaminar os aminoácidos que eu vou ter a amônia para excretar. Ponto. No caso do ácido úrico, existe um alto custo energético de produção, mais alto até do que a síntese da ureia. Só que o ácido úrico, dentre os três, ele é o menos tóxico. Só que, além dele ser menos tóxico, ele é insolúvel em água. Então, eu quero saber o seguinte: qual é a relação, olhando para esse slide aqui, ó, de alto custo energético, menor toxicidade, menor quantidade de água para diluição? O que vocês acham? Por que vocês acham que as aves e os répteis, que são os organismos que põem ovos, precisam excretar ou, né, evoluíram para excretar ácido úrico? Me digam, o que vocês acham disso? Uma ideia sobre isso, uma ideia qualquer sobre isso. A pergunta é, por que, olhando para essas características do ácido úrico, por que os animais que põem ovos evoluíram para excretar o nitrogênio na forma de ácido úrico? Mas e aí, por que isso, Ana Luísa? Qual é a característica desses animais que põem ovos que faz com que você ache que é porque ele é menos tóxico? A gente podia excretar ácido úrico também. Por que a gente não excreta? Por que a ave tem que excretar ácido úrico? A ureia, na verdade, ele é um produto intermediário. Ela não é nem tão tóxica quanto a amônia, né? Ela é toda intermediária. As características químicas da ureia é toda intermediária entre o ácido úrico e a amônia. Ela precisa de uma quantidade não muito grande de água para poder ser dissolvida, né? Então a gente consegue reter a ureia uma certa quantidade de horas dentro da gente, né? Pela quantidade de água que a gente tem, sem
sem ser tóxico para a gente. Mas o que acontece nas aves e nos répteis que, vamos dizer assim, eles escolheram, porque na verdade eles não escolheram, foi a força da evolução que fez isso acontecer, né? Por que eles escolheram, entre aspas, o ácido úrico? Por ser menos tóxico é uma questão, mas por quê? O que isso tem a ver? Por que essa história de porque ser menos tóxico? Muito bem, vocês estão raciocinando certinho. Certinho. Daí também. Foi por um lugar bem. Mas é principalmente, a evolução aconteceu nesse caso, foi principalmente por causa do ovo. Do ovo. Por quê? Esses animais, eles passam um certo tempo dentro de um ovo, né? Se alimentando, né? Porque ele tem que se desenvolver, e excretando. Né? O ovo é um compartimento de um tamanho certinho, ele não expande. Ele não consegue, a gente não consegue expandir um ovo. Ao mesmo tempo, a gente não consegue que o ovo se hidrate. A gente não consegue colocar água dentro do ovo. Então, assim, qual foi o raciocínio da evolução? Vamos dizer assim. Se eu tenho um animal que passa um certo tempo dentro de uma câmara fechada, impossibilitado de entrar água. A água é só aquela que está no próprio animal, né? E eu preciso excretar um componente nitrogenado que é potencialmente tóxico para esse embrião. Então, eu tenho que evoluir esses animais para excretarem o menos tóxico possível de nitrogênio, sendo um composto que não tenha necessidade de muita quantidade de água. Porque eu não posso ter água dentro do meu ovo. Então, o ácido úrico, ele é um composto pastoso. Vocês já viram cocô de galinha? Quem já viu cocô de galinha aqui? Quem nunca viu? Sei lá, tem gente que nunca viu cocô de galinha. Vamos ver se todo mundo viu. Pois é, vocês viram que no cocô da galinha tem um negócio esbranquiçado? Sai um negócio esbranquiçado? É uma mistura, na verdade, tem uns negócios verdes com uma coisa branca, assim. Aquela coisa branca é o ácido úrico. E ele é pastoso, ele não é uma coisa assim que necessita de muita água. Então, quando o embrião está dentro do ovo, existe até uma câmara. Eu nem sei se eu não desenhei, acho que eu não fiz o ovo, não. Existe até uma câmara no ovo, né? Se vocês forem olhar o ovo assim, tem a casca do ovo, a membrana, e embaixo tem uma câmara. Naquela câmara é que fica depositado o ácido úrico excretado pelo embrião. Porque ele não pode voltar para o embrião para não intoxicar, porque ele é menos tóxico, mas se ele tiver uma grande quantidade dentro de uma câmara, de um compartimento, ele pode intoxicar o embrião, já que o embrião é uma forma mais sensível, é uma forma, ele está se desenvolvendo, então o metabolismo dele é diferente, ele é mais acelerado. Então, esse ácido úrico surgiu durante a evolução para esses animais de ovo, né, que botam ovo, por causa de ser menos tóxico e principalmente de ser insolúvel em água. De conseguir armazenar eles com uma pouca quantidade de água ali dentro, naquela câmara, na forma pastosa que ele tem.
Deu para entender? É isso aí, ó. Olha lá. Olha a câmara de ar ali. Essa câmara de ar que fica aqui, no final, assim, não posso falar que é gestação, né? Mas no final, ela tá com ácido úrico aqui também, porque foi a parte de excreção que veio para cá. E aí, assim, ele separa, essa câmara separa o composto nitrogenado do embrião propriamente dito e faz com que ele não entre em contato com essa substância, né? Com esse excreta. Deu para entender? Sim. A parte de evolução é muito legal. Por que a gente excreta a ureia ao invés de ácido úrico? E o peixe está dentro d'água, então ele pode ter a vantagem de tirar a amônia e tacar para fora, porque está dentro d'água. Então, ó, falar só um pouquinho do metabolismo de cada um desses organismos em geral, né? Então, a amônia é muito tóxica, né? Os peixes, os organismos aquáticos, eles liberam a amônia. Eu tenho que lembrar que é organismo aquático, porque anfíbio também faz isso, larva de anfíbio também faz isso. Eles liberam a amônia pela brânquia e pelo rim, principalmente pela brânquia. Não tem armazenamento de amônia, não pode, né? E acontece aqui, desse jeito, né? Glutaminase tirou o nitrogênio da glutamina, glutamato desidrogenase tirou a amônia do glutamato. É exatamente por aqui, né? Uma vez caiu na circulação, saiu pela brânquia. Os uricotélicos, o negócio é um pouquinho mais complicado. Né? Um pouquinho mais complicado. Né? Eles passam por um processo que tem a ver também com síntese de nucleotídeos, né? Degradação de nucleotídeos. Me diz uma coisa, vocês se lembram do PRPP? Vocês já ouviram falar nesse PRPP? Eu falei para vocês? Sim ou não? Eu mencionei alguma vez essa sigla, PRPP? Eu também não lembro se eu falei ou não falei para vocês, não. O PRPP, ele é produzido a partir de ribose 5-fosfato. Aonde que eu produzo ribose 5-fosfato? Onde? Não, na glicólise não. Ribose 5-fosfato. Glicólise não. Na via de pentose. Então, esse composto aqui é o precursor da síntese dos nucleotídeos. Eita. Então, eu não mostrei essa via porque eu ia mostrar aqui agora. E também vocês não têm necessidade de decorar isso aqui. Mas esse PRPP aqui veio lá da via de pentose fosfato, que produziu ribose 5, e a ribose 5 deu origem a ele. E se a gente for reparar, na via de degradação dos nucleotídeos, né, vindos a partir do PRPP, a gente utiliza muito aminoácido. Então, ó, a gente incorpora nitrogênio aqui, a gente incorpora aqui com a glicina. Então, assim, uma vez que a gente produz esse IMP, que já é um nucleotídeo, se a gente não for usar esse IMP para poder degradar ou para poder formar os outros nucleotídeos, a gente vai degradar.
na forma de hipoxantina, xantina e ácido úrico, e esse ácido úrico vai para o rim. No caso das aves e dos répteis, né, que precisam liberar isso, essa via metabólica, né, de a incorporação do nitrogênio aqui, essa via metabólica ela está mais acelerada. E esse IMP aqui, ele na verdade ele se divide, ele vai para a síntese de nucleotídeo se precisar, mas ele principalmente vai para ser excretado, porque assim o animal uricotélico consegue excretar o nitrogênio que veio dos aminoácidos na forma de ácido úrico. Eu não vou exigir que vocês decorem essa via, porque essa via é muito complicada, mas até os nomes são muito complicados. Mas a gente pode ver que a gente tem, nos animais uricotélicos, uma junção entre a via de ribose fosfato, que é a via das pentoses, a via de síntese dos nucleotídeos, porque até aqui a gente está sintetizando o nucleotídeo, e a via de degradação de nitrogênio. Não, tudo quanto é vertebrado. Macaco também. Que macaco que tinha? Que eu não vi. Não tem macaco? Todo mundo, Ana Luísa, todo mundo. Todo vertebrado. Ah, mas eu vou mostrar aqui também. Aqui também. Primatas também? Ah, é verdade, gente. Eu tinha esquecido disso. Olha, você me lembrou bem. Só que no caso de primatas, é mais para degradação de purinas, de nucleotídeo. E no caso de pássaros e répteis, é mais para utilizar o nitrogênio dos aminoácidos para excreção. São duas coisas diferentes, na verdade. Mas também entra a parte de degradação de nucleotídeos. Então, aquelas células que morrem, né, por algum motivo, né, liberam uma quantidade muito grande de nucleotídeo. Então, essa via aqui, ela é uma via de degradação de nucleotídeo. Então, os primatas, eles são utilizados. A gente também. Não é só macaco, não. São todos os primatas. A gente é primata, falando nisso? Né? Agora me deu um branco. Olha, a bióloga perguntando uma coisa absurda. Apesar que a bióloga já está muito para trás. Agora eu já sou sobre aqui. Não, nós não evoluímos do macaco, não. A gente evoluiu dos primatas. É um primata original. Então, é isso mesmo. Então, assim... pois é. Por que eu coloquei isso aqui? Agora que eu lembrei. Ah, muito bem. A gente é primata mesmo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o ácido úrico também aparece, por exemplo, na nossa urina. Né? Existem determinadas doenças humanas de deposição de ácido úrico nas articulações. Então, assim, a gente sintetiza realmente ácido úrico. A gente, que eu falo, a gente primata, né, no caso. Só que no nosso caso, esse ácido úrico, ele é quase que exclusivamente vindo da degradação de bases nitrogenadas, de purinas principalmente. Nos pássaros e nos répteis, além de serem da degradação das purinas, essa via de síntese de ácido úrico também é muito mais utilizada no caso da excreção de nitrogênio dos aminoácidos. Porque a gente tem uma via específica para excretar o nitrogênio dos aminoácidos, que foi o que eu mostrei para vocês, que é o ciclo da ureia. Né? Só que no nosso caso, a gente também sintetiza ácido úrico. Por isso que eu coloquei esse detalhe aqui no slide, que eu nem se vocês não tivessem me alertado, eu nem ia falar. Eu tinha esquecido.
certo? Então, teoricamente, né, no caso dos primatas, a via de síntese de ácido úrico ela é mais para a degradação de purinas, por causa do nosso ciclo da ureia. Para pássaros e para répteis, ela também vai funcionar nesse caso. Só que essa via, ela funciona muito melhor, muito mais, né? E essa via foi adaptada para isso, para poder tirar o nitrogênio dos aminoácidos. Deu para entender isso? Ou enrolei muito? Deu para entender? Sim? Beleza. Beleza. Os animais uriotéricos a gente já viu, né? Então, é tudo que a gente viu até aqui: transaminação, desaminação, a síntese do carbamoil e síntese da ureia. Então, tudo que eu falei tem a ver com. E aí, aqui, eu só vou mostrar para vocês, porque vocês podem utilizar. Aqui, na verdade, assim, existem aquelas exceções, né? Mas aqui, nesses quadros que eu botei aqui, estão os principais vertebrados e o que eles excretam, né? Então, por exemplo, os peixes ósseos, eles são amoniotélicos, eles excretam amônia, mas eles excretam um pouquinho de ureia também. Né? É a fonte, é o mecanismo secundário de excreção de nitrogênio. Os crocodilianos, os jacarés, os crocodilos, eles são amoniotélicos, mas eles podem excretar ácido úrico também, mesmo na vida adulta. Certo? Então, aqui é um quadrinho bem legal que eu achei para poder mostrar para vocês, né? E os invertebrados é um samba, né? Os invertebrados geralmente eles excretam 2 componentes, mas tem uns que excretam só um. Certo? E terminamos. Não vou falar de síntese, porque para vocês síntese é muito complicado. Parar a apresentação. Parar a apresentação. Parar a gravação.